Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Milton e nós estamos com a aula número 10 para o 8º ano. E hoje nós vamos falar sobre corrida. A corrida era uma prática que ela vem ganhando muitos adeptos no Brasil e no mundo. Isso porque, teoricamente, para correr, a gente precisa só de dois elementos: um tênis e força de vontade. No entanto, veremos que não se trata apenas disso, que são necessários outros fundamentos para praticar esse esporte. Bem, falar da história da corrida é falar da história da humanidade quase, né? A corrida, ela é localizada, a história dela, a origem é localizada na pré-história, quando os homens precisavam se movimentar rapidamente para caçar e fugir de seus predadores. Na Grécia, a corrida foi o primeiro e mais nobre esporte das Olimpíadas da Era Antiga. A corrida também era utilizada como parte do treinamento de formação do exército. No Império Romano, começaram a surgir os militares mensageiros, que podiam cobrir até 70 quilômetros em um dia para levar uma mensagem. Durante a Idade Média, diferentes eventos começaram a surgir: corridas contra animais, testes de resistência, corridas de costas, corridas de monges, etc. Bem, gente, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que há muitos séculos atrás as pessoas já começaram a relacionar o ato de correr com fortalecimento físico. Então eles começaram a utilizar a corrida como treinamento militar e para batalhas e guerras. Historicamente, a mais famosa das corridas teria sido aquela que deu origem à prova que conhecemos hoje como maratona. No ano de 490 a.C., um homem teria tido a incumbência de levar até Atenas a notícia de que os gregos haviam vencido os persas na batalha de Maratona. Para isso, ele teria corrido 40 quilômetros. Maratona é uma planície na Grécia, provavelmente a 40 quilômetros, perto de Atenas. Essa lenda impulsionou a entrada da prova da maratona já na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em 1896. Ou seja, os gregos conseguiram ganhar uma vitória, conseguiram vencer uma batalha contra os persas, e um mensageiro correu 40 quilômetros. Diz a lenda que ele caiu morto no final dessa corrida, mas essa lenda não se comprova, apenas serve para criar mais uma das áureas das lendas nas Olimpíadas e nos Jogos Modernos. Atletismo. Atualmente, as provas de corrida são parte da modalidade atletismo e se dividem em provas de velocidade e provas de resistência. As provas de velocidade são consideradas aquelas de explosão, ou seja, percorre-se uma curta distância em um curtíssimo período de tempo. E as provas de resistência são caracterizadas por serem de médias a longa distância, de modo que a resistência física dos atletas seja testada. Bem, lógico que todas são provas de velocidade, né? Mas as provas de velocidade pura, as provas de explosão, de 100 metros, 400 metros ou até 800 metros, se não me engano, as pessoas utilizam um tipo de metabolismo do corpo que ele requer a produção de energia muito rápida, muito forte. E o pessoal que faz corrida de resistência, eles costumam ter o corpo mais magro, um corpo mais leve, costumam ser menores. Os corredores de velocidade normalmente é gente que
tem um porte físico bem musculoso, bem forte. E os corredores de maratona, o pessoal que ganha uma maratona, são normalmente aqueles africanos magrinhos, musculosos também, só que com um corpo definido, só que bem mais magros do que o normal, do que aparenta ser, né, gente? São as diferenças dos tipos de treinamento e o tipo de força que o exercício exerce sobre o nosso corpo. O corpo se adapta com a forma necessária para resolver em cada carga. Resistência e velocidade. As provas de velocidade são aquelas em que os atletas devem percorrer até 400 metros. As provas de meio fundo têm trajetória entre 800 e 1.500 metros. As provas de fundo vão de 3.000 metros até a maratona, 42,195 mil metros, ou 42 quilômetros e 195 metros. Atingindo seu limite na ultramaratona, uma prova de 100 quilômetros. A corrida como lazer. Até o momento, tratamos a corrida como um esporte de competição. Agora pensemos na corrida como uma atividade que as pessoas possam praticar visando a sua saúde, o seu bem-estar. Será que a corrida só traz benefícios? Será que todas as pessoas podem correr? É dessa corrida que atinge a massa da população que nós trataremos agora. Bem, nós temos uma figura aqui de um norte-americano chamado Kenneth Cooper. Quando eu era mais jovem, eu lembro que sinônimo de corrida, quando alguém ia correr, as pessoas falavam, eu vou fazer um Cooperzinho na praia, eu vou fazer um Cooperzinho no parque. Na verdade, o Cooper é um sobrenome que acabou virando um verbo, uma ação, né? Eu vou fazer um Cooper. Na década de 1980, houve a disseminação das ideias desse médico norte-americano sobre uma corrida lenta que ficou conhecida como Cooper. Muitas pessoas aderiram a essa prática. Era o pensamento na época que todas as pessoas poderiam percorrer a mesma distância independente da sua condição física. Nós temos aqui a capa de um livro clássico dele, Aerobics Program for Total Well-Being. Sei lá, programas aeróbicos para o bem-estar das pessoas, de todos, né? Nessa época houve a popularização da prática da corrida, não como esporte de superação, mas sim para as pessoas manterem a saúde. Corridas de rua. Paralelamente, surgiram provas onde era permitida a participação popular, junto com os corredores de elite, com cada grupo saindo dos seus respectivos pelotões. Bem, isso significa que, gente, nessas ruas, na verdade, assim, as corridas de rua e as maratonas, elas começaram como eventos esportivos com classificações, com pessoas que treinavam, com atletas participando, só que elas ganharam uma popularidade muito grande. Então, muita gente começou a participar de corrida de rua nos anos 70, nos anos 80. O que aconteceu foi que os organizadores eles precisaram criar pontos separados de largada. Por quê? Para manter aquela característica competitiva de uma corrida de rua, manter os corredores de elite na frente para demonstrar a performance de cada um, para ver quem consegue chegar mais rápido, mas ao mesmo tempo ela permitiu esse espetáculo que a gente pode enxergar aqui, que é uma rua cheia de gente, com muita gente correndo, milhares e milhares de pessoas correndo numa prova só. Adaptação. Atualmente, sabe-se que para a prática de qualquer atividade física, é necessário que o praticante tenha consciência do seu preparo físico. Se uma pessoa sedentária quiser iniciar uma prática de corrida, ela sempre deverá passar por um período de transição. Então, ela é por meio de uma caminhada moderada, ela vai passando, ela começa a se adaptar
Ela começa com uma espécie de carga de treinamento bem leve e vai gradualmente vai subindo até uma caminhada intensa, até poder trotar. Isso a gente pode ver como, por exemplo, aquela pessoa que corre um pouquinho já e já começa e cansa rápido. Essa pessoa com um pouquinho de adaptação, um pouco tempo ela consegue se adaptar, inclusive podem participar de corridas também. Pessoas que têm problemas no coração precisam passar por uma avaliação médica antes, viu gente? Diquinha aí, tá? Também é possível que se intercale caminhada intensa e trote até que a capacidade cardiorrespiratória satisfaça, uma corrida moderada ou até mesmo intensa. Isso são treinos de intensidade variadas que as pessoas também programam isso. Você pode correr numa velocidade que você canse um pouco e fazer caminhada como uma espécie de recuperação ativa também para o seu corpo. Dica de começo. Caminhe por um período de tempo que você se sinta confortável, entre 10 e 30 minutos, até 4 vezes por semana. Quem quer começar a corrida, né? Pode começar bem leve com essas dicas aqui. Uma vez que você conseguir andar por 30 minutos, faça pequenos trotes de 1 a 2 minutos durante a sua caminhada. Então você está lá fazendo aquela caminhada no parque, na avenida ou na praia, você pode intercalar, você pode começar a fazer uns pequenos tiros de velocidade e voltar a descansar, porque assim você pode, aos poucos, ir adaptando o seu corpo, sua musculatura e seu coração para uma carga maior de atividade física, que seria uma corrida. Conforme o tempo for passando, aumente as sessões de corrida, até que você consiga correr por 30 minutos seguidos. Lembre-se de alongar sempre antes e depois de cada atividade física. Quais são os benefícios da corrida? Bem, é sabido que ela auxilia, gente, no controle da massa corporal. Aumentando a massa muscular e reduzindo a camada adiposa, ela pode auxiliar na prevenção de males como diabetes, pressão alta. Além de tudo, ela libera neurotransmissores que causam bem-estar. Não só a corrida, como a maioria dos exercícios físicos, eles causam uma sensação de bem-estar no corpo após a realização. Para fazer uma corrida, você deve utilizar roupas leves e calçados adequados com sistema de amortecimento para preservar as articulações do impacto da corrida, principalmente se você for correr em asfalto e superfícies duras. Os acessórios. Além das roupas leves e tênis com amortecedores, pode-se usar frequencímetros, que são aqueles medidores da frequência cardíaca, bonés e viseiras para se proteger do sol, protetor solar, tecidos especiais que facilitam a transpiração, bem, e compostos energéticos para manter o açúcar no sangue. Equipamentos para condicionar líquidos. Pesquisa, gente, vocês conseguem ver muito material para corrida pesquisando também. E uma dica muito importante para quem for fazer para quem quiser se submeter a qualquer programa de treinamento ou de condicionamento físico, é muito importante, às vezes, ter um contato com um médico para avaliar se você tem alguma limitação física que possa prejudicar a sua saúde. Tá? Então, é bom consultar um cardiologista antes de iniciar, com a finalidade de ver esses problemas cardíacos, né? Isso porque o planejamento de uma atividade física para pessoas com pressão alta, elevada e outros distúrbios do sistema cardíaco, como a arritmia, precisa ser criterioso e controlado para a segurança do praticante. Bem, pessoal, vamos concluindo essa aula de hoje sobre corrida. É um assunto que tem muita coisa ainda para ser desvendada, revelada, mas por hoje é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado da aula, espero que tenha criado uma curiosidade dentro da cabecinha de vocês, para a gente sempre pesquisar vários tipos de atividade física que de repente a gente descobre que alguma pode ser mais adequada, algum tipo de atividade física eu posso gostar mais. Então, um gosta mais de natação, o outro gosta de corrida, o outro gosta de artes marciais, o outro gosta de capoeira. Pesquisem, gente, que vocês vão encontrar o que vocês querem, o que vocês gostam.
Responda as questões propostas nas atividades e tenham uma ótima semana de estudos.